Fala galera, bom ou não? Hoje a gente vai falar sobre o vetor campo magnético, tá? Sim, o campo magnético é um vetor, assim como o campo elétrico. Não sei se vocês lembram lá da eletricidade, nós temos o vetor campo elétrico. E aqui nós temos o vetor campo magnético. E o campo magnético é representado aqui, né, o vetor campo magnético, representado pela letra B maiúscula, certo? E como a gente sabe, os vetores eles são representados por uma setinha em cima, né? Uma grandeza vetorial é representado por uma setinha em cima da letra ou do nome que o representa, né? Lembrando que uma grandeza vetorial ela tem que ter módulo, direção e sentido, certo? Ela é representada por uma setinha, onde o tamanho da seta representa o módulo, a direção da seta que pode estar na vertical, horizontal ou diagonal, e o sentido é para onde a pontinha da seta está direcionada, ok? Então temos aqui o vetor campo magnético representado por uma grandeza vetorial, tá? O vetor campo magnético, a gente tem que tentar imaginar aqui uma superfície, certo? Um sistema de coordenadas em 3 dimensões. Okay? Então aqui a gente tem um sistema de coordenadas mais ou menos em perspectiva, aqui forma 90 graus, aqui forma 90 graus também, e aqui como é que eu vou fazer aqui? Aqui também forma 90 graus. Não sei se vocês conseguem visualizar a minha perspectiva aqui, mas o vetor campo magnético, a gente tem que tentar imaginar ele nessa perspectiva, certo? Onde nós temos aqui a força magnética, tá? Nós temos aqui a força magnética, aqui nós temos a velocidade e aqui nós temos o vetor campo magnético. Que velocidade é essa? Vamos imaginar uma partícula carregada, certo? Com carga positiva ou negativa, não importa. Vamos só imaginar uma partícula carregada, e quando essa partícula estiver carregada e ela entrar dentro de um campo magnético, ela vai sofrer os efeitos desse campo magnético. E aí ela vai se movimentar dentro desse campo. Então essa velocidade é a velocidade de uma partícula se movimentando dentro de um campo magnético. Então nós temos aqui, certo? Essas 3 grandezas. Vejam que são 3 grandezas vetoriais. Nós temos a força magnética, porque quando essa partícula entra dentro do campo magnético, ela vai estar sujeita a uma força, certo? Se ela vai adquirir velocidade, é porque ela adquiriu aceleração. Então, obviamente, vai ter uma força. E essa força é proveniente do vetor campo magnético. Então, a partícula carregada, ao entrar numa região de campo magnético, vai estar sujeita a uma força magnética, vai adquirir uma velocidade, certo? E essas duas grandezas estão relacionadas com o valor do campo magnético, ok? Então, essa partícula, vou colocar aqui, partícula de carga Q. Partícula de carga Q. Então a partícula de carga Q entrou lá dentro do campo magnético, tá? Então, este campo magnético, ele terá uma magnitude B, certo? O campo magnético vai ser igual a força dividido por QV seno de θ, tá? Essa aqui é a equação do vetor campo magnético. Então, o campo magnético B é dado pela força magnética F dividido por Q, que é a carga da partícula que entra no campo magnético,
vezes a velocidade adquirida por essa partícula, vezes o seno de θ. Ok, que ângulo é esse? θ, certo? Aqui eu coloquei um ângulo de 90 graus, mas eu... vou deixar um ângulo de 90 graus aqui, porque... aqui está representando um sistema de coordenadas, tá? Então, o que acontece? Esse ângulo θ é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Existe um ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Então, funciona mais ou menos assim. Vou mostrar para vocês a regra da mão direita, para vocês entenderem a disposição da velocidade, da força e do campo magnético. Vocês têm que pensar assim, regra da mão direita. Você estende a mão, certo? Desta forma. Você vai estender a mão dessa forma aqui, beleza? A força magnética, ela vai estar subindo. Ela vai estar para cima. Esses 4 dedos aqui indica o sentido do vetor campo magnético. E o polegar indica o sentido da velocidade da partícula. Então fica assim, ó. O lápis aqui, ó, o pincel está representando a força. Os 4 dedos aqui estão representando o vetor campo magnético. E o polegar aqui está representando a velocidade da partícula. Então vejam que existe o que? Um ângulo, ó, existe um ângulo entre o campo magnético e a velocidade. Existe um ângulo, certo? Um ângulo entre a velocidade e o campo magnético. E a força está aqui, ó, para cima. A força magnética ela é sempre perpendicular ao campo magnético e à velocidade, certo? Então existe o que? Um ângulo entre, aqui ó, um ângulo entre a velocidade e o campo magnético. E esse ângulo é justamente o ângulo θ, certo? É justamente o ângulo θ. Então o vetor campo magnético, se a gente pensar aqui na unidade de medida, a força é dada em newtons, dividido pela carga, que é coulomb, vezes a velocidade, que é metros por segundo. Então, nós temos aqui newton por coulomb vezes metro por segundo. Essa é a unidade de medida de campo magnético, mas é uma unidade de medida muito grande, e aí resolveram simplificar essa unidade de medida em Tesla, certo? Representado pela letra T, ok? A unidade de medida será do campo magnético, será Tesla, que é a mesma coisa de Newton por Coulomb vezes metro por segundo, ok? Em homenagem a Nikola Tesla, que foi um pesquisador, um cientista que fez alguns estudos nessa área, ok? Então nós temos aqui a unidade de medida. Então aqui, vetor campo magnético. Se a gente pegar todo esse termo aqui, ó, e jogar para lá multiplicando, a gente tem que a força magnética vai ser dada por Q, que é escalar. Carga elétrica é escalar, né? Vetor não. QV B. Vou colocar os módulos, porque aqui ele já está multiplicando pelo seno de θ, então você pode deixar os módulos, não tem problema não. Então, o módulo da força vai ser a carga vezes o módulo da velocidade, vezes o módulo do campo magnético, vezes o seno de θ, certo? Então, aqui nós temos a força magnética dada por QVB seno de θ. Lembrando que seno de θ, certo? É o ângulo entre a velocidade e o campo magnético, tá? Pessoal, é isso aí. Isso aqui é o vetor campo magnético, tá? Simples. Recordando aqui, nós temos uma partícula carregada que entra numa região de campo magnético. Uma partícula carregada com carga aqui, quando entra numa região de campo magnético,
vai adquirir uma velocidade, certo? Se ela estava em repouso e adquiriu velocidade, isso significa que ela tem aceleração. Então, ela vai ter uma força, de acordo com a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração, certo? Ou seja, a aceleração é que faz com que a velocidade varie. E quem é a causa da aceleração? A força, certo? Então aqui nós temos uma lei de força. Okay? Então uma força resultante, se a gente desconsidera as interações gravitacionais, quando uma partícula entra num campo magnético, a força magnética vai ser a força resultante. Aí você pode aplicar a segunda lei de Newton, força magnética é igual a massa vezes a aceleração da partícula, certo? Mas isso não vem ao caso neste momento, certo? Aqui eu quero só, que eu quis mostrar para vocês foi a equação aqui do campo magnético. Então o campo magnético é igual a força dividida por QV seno de θ, onde θ é o ângulo entre a velocidade e o campo. Todo o denominador passa para o outro lado da igualdade, multiplicando. Então, a força é igual a QVB seno de θ, certo? Lembrando que a força é dada em newtons, então newtons, a carga em coulomb e a velocidade em metros por segundo. Então, newtons por coulomb vezes metro por segundo vai dar Tesla. Ok? Então, aqui nós temos o vetor campo magnético, ok? Resolvam os exercícios, qualquer dúvida, só chamar. Um abraço a todos, até semana que vem. Quer dizer, semana que vem é semana do saco cheio, então não sei até que dia. Bom, até a próxima.